devemos guardar algum dia para o Senhor, ou todos os dias são iguais? Durante muito tempo, essa pergunta ela não foi levantada. Desde a época dos apóstolos, até mais ou menos a Reforma Protestante, até um pouquinho posterior à Reforma Protestante, essa pergunta ela não foi levantada por ninguém. O entendimento comum, desde a era apostólica até a Reforma, pelo menos, né, ou, como eu já disse, um tempinho posterior à Reforma, o entendimento comum era de que o domingo é o dia do Senhor e por isso deve ser um dia que deve ser guardado pelos cristãos. Tá? Mas depois da Reforma surgiu o movimento sabatista, né? Sabatista do sétimo dia. E posterior ao movimento sabatista do sétimo dia surgiu também o movimento dispensacionalista como sistema organizado, né? E a partir de então essas perguntas foram levantadas, porque os sabatistas do sétimo dia vieram com uma proposta de que, na verdade, a igreja deveria voltar a guardar o sétimo dia, né? O sábado do sétimo dia, como era no Antigo Testamento. E os dispensacionalistas já vieram com uma outra proposta, a proposta de não ter um dia santo, mas todos os dias são iguais. E aí então, essa pergunta hoje tem sido levantada, debatida, questionada, e nós hoje temos que estar lidando com essas perguntas, com essa pergunta, né? E o que está por trás dessa pergunta é o quarto mandamento da lei de Deus, que está lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui, eu não vou explicar o quarto mandamento todo, certo? Em outra ocasião eu posso explicar por causa do tempo, né? Vai tomar muito tempo e aí eu não vou poder fazer tudo o que eu quero. Então, não vou explicar agora, pode ser que em outro momento eu explique, tá? Mas aqui Deus estabelece um padrão para a igreja. Que padrão? Que os cristãos devem trabalhar 6 dias, então logicamente é uma ordem, né? Ou seja, o cristão ele tem que trabalhar, ele não pode viver uma vida ociosa, preguiçosa, mas ele tem que separar um dia para o Senhor, um dia de descanso, um dia de adoração, um dia exclusivo para o Senhor, né? Que aqui no caso é o sétimo dia, de fato, como os adventistas gostam, né? Muito bem. E a pergunta então é: o quarto mandamento da lei de Deus, esse mandamento que eu li aqui, ele foi revogado, ele foi anulado na cruz, ele foi cancelado na cruz, ou ele continua em vigor? Aí os dispensacionalistas vão dizer: ele foi anulado, não há mais um dia santo, todos os dias são iguais. Os sabatistas do sétimo dia vão dizer: não foi anulado, continua em vigor, mas nós temos que continuar guardando o sétimo dia. As igrejas reformadas vão dizer: o quarto mandamento ele continua em vigor, porém
o sétimo dia foi substituído pelo domingo, pelo primeiro dia da semana. Então, o quarto mandamento ele é guardado pelas igrejas reformadas, mas no primeiro dia da semana, no domingo, né? Como a gente vê no Novo Testamento. Bom, em outro vídeo eu vou explicar essa mudança, né, do sábado para o domingo. Então, se você quiser saber por que foi mudado, não perca os próximos vídeos, que eu quero fazer uma série sobre isso. Mas vejam bem. Então, hoje eu vou falar especialmente sobre os dispensacionalistas, tá? A perspectiva do dia do Senhor, aliás, o dia do Senhor na perspectiva dispensacionalista, tá bom? O que ocorre? Existem duas formas de interpretar a relação de Deus com a humanidade, tá? A primeira, que nós já vimos, são o dispensacionalismo. E a segunda é a relação pactual. Bom, vejam bem. Dispensacionalismo vem da palavra dispensação, que vem de uma palavra grega que significa administração, certo? Administração. Então, os dispensacionalistas são aquelas pessoas que dizem que ao longo da revelação bíblica, Deus se relacionou com a humanidade por meio de várias dispensações diferentes. De modo que, de uma maneira geral, para vocês entenderem, no Antigo Testamento Deus era uma dispensação, tá? A dispensação da lei. O Novo Testamento é uma outra dispensação. Nesse caso, quando o Senhor Jesus diz assim que ele veio fazer uma nova aliança para os dispensacionalistas, nova aliança significa nova aliança literal. Totalmente nova. Totalmente diferente da do Antigo Testamento. Por isso, o que foi dito a Israel não serve para a igreja. Foi dito para Israel só, né? Como os dispensacionalistas eles são muito diversos, então não tem como você dizer assim, olha, todos os dispensacionalistas eles são iguais em tudo que eles dizem e acreditam, né? Assim como os aliancistas também são diferentes em muitos aspectos. Então, existem 4 características para uma igreja ser dispensacionalista. E se você estiver me ouvindo e você, na sua igreja, né, tiver essas 4 características que eu vou dar aqui, então a sua igreja é uma igreja dispensacionalista, tá? Bom, e isso que eu vou falar agora, eu ouvi de um pastor batista, que inclusive, apesar de eu discordar dele, eu admiro muito ele, né? E vocês podem verificar isso também no YouTube, tem um vídeo dele explicando essas 4 características, o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção em São Paulo, tá bom? Então eu peguei dele, eu não estou inventando nada, tá? E ele diz que essas 4 características são características que todo dispensacionalista defende, tá? E que caracterizam os dispensacionalistas. Então, primeira característica foi essa que eu já dei. Eles entendem que Deus se relaciona com a humanidade por meio de dispensações, né, diferentes, de modo que a dispensação do Antigo Testamento é uma e a do Novo Testamento é outra, totalmente diferente, certo? Segundo, eles têm uma interpretação literal da Bíblia. Então, eles têm a tendência de interpretar a Bíblia literal. Até mesmo os textos proféticos e apocalípticos, eles têm essa tendência de interpretar literal. Eu acho que eles são incoerentes com essa posição, né? Porque, na verdade, se você for averiguar mesmo, especialmente a escatologia dispensacionalista, que é pré-milenista, né? Você vai perceber que eles interpretam muito simbolicamente muitos textos, né? Mas vamos deixar isso para a escatologia. Mas
é uma característica deles, de querer sempre procurar interpretar literalmente os textos. Até mesmo textos proféticos e apocalípticos. Tá? Por isso vai a terceira característica, né? O milênio para eles é literal, é um período literal de 1000 anos. Se Apocalipse 20 fala de um período de 1000 anos, então para eles é literal, certo? E aí vem a quarta característica. Isso vai levar automaticamente à quarta característica dos dispensacionalistas, né? Eles vão fazer distinção entre Israel e igreja. Então, essas 4 características caracterizam igrejas dispensacionalistas, tá? Deus se relaciona com a humanidade por meio de dispensações diferentes. Eles procuram interpretar a Bíblia sempre literalmente, mas é claro que nem sempre, né? O milênio para eles é literal, período de 1000 anos, de fato que Jesus vai reinar lá em Jerusalém, justamente porque vem a quarta característica. Eles fazem distinção entre Israel e igreja. Para eles, Israel é Israel e igreja é igreja. Nesse sentido, tudo que Deus prometeu para Israel tem que se cumprir literalmente em Israel. Tudo que Deus prometeu e ordenou para a igreja tem que se cumprir e tem que ser obedecido pela igreja. Então eu não posso, de acordo com o pensamento dispensacionalista, transferir uma ordem que foi dada para Israel para a igreja, porque para os dispensacionalistas não existe igreja no Antigo Testamento. A igreja surge lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E olha, eu sei que nem todos os dispensacionalistas pensam assim, então eu tenho que ser bem cuidadoso no que eu vou dizer, mas eu já escutei, tá, em um programa de debate, no Vejam Só, inclusive, que eu assisto muito, né, um dispensacionalista dizer que nem mesmo os apóstolos faziam parte da igreja. Olha só, eu acho esse tipo de... respeito a opinião contrária, mas a minha opinião pessoal, eu acho muito grave esse tipo de interpretação e esse tipo de afirmação, dizer que excluir até mesmo os apóstolos da igreja. Mas é claro, ele está sendo coerente, ele está errado no que ele diz, na minha opinião, mas ele está sendo coerente com a posição que ele defende, porque se ele defende que a igreja surge a partir de Atos, logo não existe igreja antes de Atos. Então os apóstolos não podem fazer parte da igreja também. Então, para trás, não tem igreja. Então não há uma continuidade para eles. Existe uma descontinuidade, certo? Então é comum para as igrejas dispensacionalistas, se você for falar sobre essas questões, né, que eu estou abordando aqui, sobre o dia do Senhor, por exemplo, para que a igreja tenha um dia exclusivo para o Senhor no Novo Testamento, eles precisam ter uma ordem no Novo Testamento dizendo, olha, guardem o domingo, ou guardem o sábado. Porque se não tiver uma ordem, para eles, então só serve para Israel, não serve para a igreja. Então eles fazem essas distinções. Há dispensacionalistas que fazem distinção até mesmo entre lei e graça. É muito comum igrejas dispensacionalistas, não são todas, né, fazer essa distinção. Lá no Antigo Testamento era lei, no Novo Testamento é graça. Agora estamos debaixo da graça. Antes era lei, agora nós estamos debaixo da graça. É muito comum isso e eles têm que lidar com uma questão muito complicada, né? Como era a salvação no Antigo Testamento? Pela obediência à lei? Alguém obedeceu a lei 100%? Não. Então todo mundo foi condenado? Não, foi salvo. Mas como que eles foram salvos se o meio de salvação era pela lei? Por causa dessa questão complicada, muitos dispensacionalistas não fazem muito essa distinção entre lei e graça, né? Justamente porque é complicado para eles. Mas enfim. Então, a outra forma de interpretar a relação de Deus com a humanidade é por meio da relação pactual. Os aliancistas, né? O que é a relação pactual? Nós não estamos muito acostumados com relação pactual, porque não é muito divulgado nos nossos tempos, né?
mas na época bíblica toda a relação ela se dava por meio de pactos, por meio de aliança. Então, as igrejas reformadas, de um modo geral, as igrejas que são herdeiras, né, da reforma protestante, todas elas são aliancistas. O que é uma igreja aliancista? É uma igreja que acredita que só existe uma aliança na Bíblia, em toda a Bíblia. Só existe uma aliança, chamada Aliança da Graça. Essa aliança foi planejada, foi firmada na eternidade entre a Trindade e foi desenvolvida ao longo da revelação bíblica e confirmada várias vezes, de modo que a nova aliança que o Senhor Jesus fez não é nova no sentido inédito. É nova no sentido de restaurada. É como se ele pegasse uma coisa velha e restaurasse e ela ficasse nova. Como, por exemplo, às vezes você leva um carro velho para uma assistência, né? Um computador velho, alguma coisa velha que você tem, e aí você muda as peças, você pinta, você dá um banho de loja e a coisa fica nova. Aí você diz assim, olha, o meu computador, o meu carro está novo, mas não é outro carro, é o mesmo carro, mas novo, né? Então, o Senhor Jesus não fez uma nova aliança, diferente da aliança antiga. Não, é a mesma aliança, só que nova, completada, preenchida, né? E restaurada. Então, o entendimento aliancista é o entendimento de que Deus tem só uma aliança que ele firmou no Antigo Testamento, e essa aliança ela foi confirmada por Cristo, de modo que não há essa distinção entre Israel e igreja. Para os aliancistas, só existe um povo de Deus, que é a igreja. Se você perguntar para um aliancista quando surgiu a igreja, ele vai dizer lá no Éden. O Éden é o primeiro modelo de igreja, que com a revelação progressiva foi se desenvolvendo até chegar no Israel. E quando chega no Novo Testamento, o Novo Testamento ensina o quê? Que o Israel de verdade não é o Israel étnico, é o Israel espiritual. É isso que Paulo fala em Romanos 9, é isso que João Batista fala lá em Mateus capítulo 3, né, que existe um Israel espiritual dentro do Israel físico. E aí a igreja no Novo Testamento se expande para os gentios, inclui os gentios num só povo e forma um único povo. Que esse sempre foi o plano de Deus, de acordo com Paulo, em Efésios, capítulo 3. Esse é o mistério de Deus. Ou seja, o que Deus não revelou lá atrás, no Antigo Testamento, é que ele queria fazer, no único povo, juntar judeus e gentios, fazer um único povo. E lá em Atos 7, é dito que havia uma igreja no Antigo Testamento no deserto com Moisés, né? Quem fala isso é Estevão. Ou seja, havia uma igreja no Antigo Testamento, no deserto, certo? Muito bem. Bom, o que está por trás então é isso. Para nós, os aliancistas, né? O que Deus ordenou para Israel, ele serve para a igreja. Ou seja, se Deus mandou no Antigo Testamento guardar um dia para ele, e essa ordem não foi revogada no Novo Testamento, ela continua. É esse o entendimento aliancista, né? Que se Deus deu uma ordem no Antigo Testamento e essa ordem não foi revogada, então continua. Ou seja, esse mandamento que eu li para vocês, o quarto mandamento, qualquer pessoa que for aliancista, que entende a relação pactual de Deus com a igreja, né? Que entende que Deus só tem uma aliança e um povo só, ele vai dizer assim, em algum lugar no Novo Testamento Deus revogou o quarto mandamento? Não. Bom, então o quarto mandamento continua. A diferença no Novo Testamento vai haver entre os sabatistas do primeiro dia e os sabatistas do sétimo dia, né? No caso, aqueles que guardam o sétimo dia. Mas o entendimento aliancista é esse, que a aliança continua, logo o povo de Deus é o mesmo, só que expandido, né, para os gentios. Então, se Deus mandou
Israel fazia alguma coisa, essa ordem ela perpassa para a igreja. De modo que se Deus ordenou, e isso vale para tudo, né? É comum nas igrejas aliancistas, por exemplo, batizar os filhos. Por quê? Porque Deus ordenou no Antigo Testamento que se incluísse os filhos na aliança, aplicando neles o sinal da aliança. Qual era o sinal da aliança no Antigo Testamento? A circuncisão, né? A circuncisão, ela é substituída no Novo Testamento pelo batismo. Então, nós vemos a substituição, mas o princípio de aplicar nos filhos o sinal da aliança não foi revogado. Logo, se o batismo substitui a circuncisão, os filhos têm que ser batizados. Mas isso é um assunto para outra hora, né? Mas só vocês entenderem que nós entendemos a continuidade dessa forma. Tudo aquilo que foi ordenado para Israel, nós entendemos que é ordenado para a igreja também, se não for revogado. Tudo que foi prometido para Israel, nós entendemos que é cumprido na igreja. Não no Israel físico, literal, como os dispensacionalistas dizem, né? Mas na igreja, de maneira espiritual. Muito bem. Então, o que acontece? Sendo assim, os dispensacionalistas usam alguns textos, que eu quero ler para vocês, para dizer que não há um dia especial. E um dos textos que eles usam é Romanos 14, versículo 5 e 6, que diz assim, Romanos 14, versículo 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Aqui em Romanos está rolando aquela discussão básica entre judeus e gentios. O que acontece? Quando o Evangelho foi pregado para todas as nações, a partir de Atos dos Apóstolos, começou a invadir as nações. Antes era muito restrito a Israel, né? No Antigo Testamento o Evangelho era muito restrito a Israel, mas no Novo Testamento ele é expandido, ele é pregado em todas as nações. O que vai acontecer? A igreja vai novamente se formando, e aí então igrejas como a igreja de Roma, por exemplo, para onde Paulo escreve essa carta, ela era formada de judeus e gentios. Os judeus, quando eles criam em Jesus, e até hoje é assim, eles creem em Jesus e eles querem que a igreja, eles querem forçar a igreja a continuar guardando o sétimo dia, a continuar circuncidando os filhos, a continuar festejando Páscoa, aquela dieta de comida, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eles querem forçar a igreja a continuar a obedecer a lei como meio de salvação. Vejam bem, como meio de salvação. De modo que aqueles que não obedecem à lei não serão salvos. De acordo com os judeus, eles sempre quiseram implantar isso na igreja. Então, é por isso que a maior briga de Paulo no Novo Testamento é com os judaizantes. São judeus que querem doutrinar a igreja e fazer a igreja voltar para coisas do Antigo Testamento que haviam de fato sido cumpridos em Cristo, né? Então, é essa briga aqui. O judeu aqui faz diferença entre dia e dia. Esse dia e dia aqui, os dispensacionalistas, eles entendem como sendo uma referência ao dia do Senhor. Ou seja, alguns acham que tem que ter um dia para guardar, outros acham que não tem que ter dia para guardar. Mas se você olhar no Novo Testamento, depois eu vou explicar isso de uma maneira melhor, mas a igreja no Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, em nenhum lugar ela se reúne no sábado. Primeiro ponto, né? Em nenhum lugar ela se reúne no sábado. Segundo, em nenhum lugar ela se reúne qualquer dia.
Você vai ver no Novo Testamento que a igreja, ela sempre se reúne no primeiro dia do Senhor, no primeiro dia da semana, no domingo, que é o dia do Senhor. Então, isso aqui não é uma referência contra o domingo, é uma referência contra os dias especiais dos judeus, as festas. Quer ver? Olha, você vai ver aqui de novo Gálatas, capítulo 4, que é um outro texto que os dispensacionalistas usam muito, né? Gálatas 4, versículo 10 e 11. Olha o que Paulo diz: guardai dias e meses e tempos e anos. Que dias são esses? Que meses são esses? Que tempos são esses? E que anos são esses? É só você pegar Levítico 23, que você vai ver lá os dias, os meses e os anos, que deveriam ser guardados. Entende? Pegue Levítico 23 e leia. Você vai ver lá que está lá, a lista. É desses dias, meses, tempos e anos que Paulo fala aqui. De novo, eu vou ler com vocês Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que Paulo está combatendo aqui? Paulo está combatendo uma heresia que misturava, mesclava elementos da filosofia grega com elementos do judaísmo. Aqui a expressão comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábados, novamente, Levítico 23 está lá. E veja, muitos adventistas, tá? Eles dizem que aqui a referência a sábados não é uma referência ao sétimo dia. Mas eu vou dizer isso aqui para você porque eu já vi num canal adventista, inclusive, eles todos não concordam entre si sobre que sábados é esse que o texto se refere. E muitos adventistas admitem que sábados aqui é o sábado semanal e todos aqueles sábados descritos lá em Levítico 23. Se você pegar, depois eu vou olhar melhor isso com vocês, mas se você pegar todos os sábados, todos os textos em que aparece essa expressão aqui, dia de festa, lua nova e sábados, todos fazem referência ao sábado semanal, aos sábados mensais, aos sábados anuais, que está descrito lá em Levítico 23. Então aqui faz sim referência ao sábado semanal, sim, ao sábado do sétimo dia, faz sim. E Paulo diz, olha, e tem adventista que concorda comigo, tá? Para não dizer que é só coisa minha, né? Tem adventista que concorda comigo. Adventista que é muito respeitado entre os adventistas. O Dr. Paroski, por exemplo, é um deles. Tá bom? Olha o que ele fala no versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, todos esses sábados, os dias de festa, lua nova, comida e bebida, tudo isso que fazia parte do judaísmo do Antigo Testamento, tudo isso são sombras de uma realidade futura. Tudo aquilo que Deus revelou lá em Levítico 23 eram sombras de uma realidade futura. Porém o corpo é de Cristo. Veja, esses textos eles estão dizendo que não há nenhum dia de guarda. Não. Esses textos eles estão dizendo que aqueles dias especiais que Deus revelou no Antigo Testamento, de fato eles se cumpriram em Cristo. Eles tinham uma finalidade que apontava para o Senhor Jesus e que realmente foi mudado na cruz. Eu não vou usar a expressão cancelado, porque não foi, mas foi mudado. E eu vou dizer depois no outro vídeo por quê.
Mas é importante que você entenda, nada há nesses textos que faça referência ao dia do Senhor, ao quarto mandamento, tá? Eu vou explicar depois por quê. Mas esses textos fazem referência aos dias de festas, aos dias especiais, além do dia do Senhor, né? Que os judeus tinham outros dias especiais, outros dias de festas, né? Então, há esses dias que, de fato, não fazem parte da nova aliança. Não fazem parte. E o Novo Testamento, muitas vezes, Paulo, ele combate veementemente os judaizantes por causa que eles queriam introduzir na igreja essas coisas. Queriam que a igreja continuasse com coisas que a cruz já havia realmente mudado, né? A cruz é o divisor da história da redenção, é a cruz. E a ressurreição de Cristo é o que dá sentido para tudo aquilo que o Novo Testamento falava como sombra, tá bom? Então eu peço que você continue vendo os vídeos posteriores